um destaque que mexe com o seu bolso. Você se interessa por isso. Após novos cálculos, a equipe econômica do governo federal já passa a admitir que o Brasil deverá ter o maior imposto sobre valor agregado do mundo. As alterações feitas no projeto da reforma tributária apontam que a alíquota padrão no país deve ficar próxima de 28%. Entre os itens que devem pesar nesse aumento do tributo estão a inclusão de carnes e queijos na cesta básica. A tramitação da regulação da reforma tributária está parada no Senado, aguardando o governo a retirar a urgência constitucional desse projeto. Assunto importante, vamos trazer as percepções, as análises dos nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O Dávila se debruçou sobre essa reforma tributária aprovada no Congresso Nacional, sempre traz análises importantes. Dávila, após as muitas alterações feitas, aqueles ajustes que foram promovidos nos percentuais, muitas isenções concedidas, agora temos essa projeção. O Brasil poderá ter o maior IVA do mundo, 28%, superando inclusive os incríveis 27% da Hungria. Dávila, o que a gente precisa considerar para alcançar essa meta, esse índice, ainda que seja uma projeção de 28%, está muito distante do que a população esperava, né? Com certeza, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Beraldo e à nossa audiência. Isso mostra algo que nós já comentamos aqui nos Pingos nos Is há tanto tempo. A única forma do Brasil ter uma carga tributária compatível ao seu tamanho de PIB era o Congresso Nacional determinar um teto desse IVA, do Imposto de Valor Agregado. Qual deveria ser esse teto? 21%. E por que 21%? Porque 21% já é a banda mais alta do IVA nos países da América Latina. Portanto, nós teríamos um IVA de 21% como teto e com o piso, com o compromisso de chegar a 15%, aí sim nós estaríamos entre um dos mais baixos do mundo, num período de 5 a 10 anos. Isso forçaria o Congresso Nacional a cortar despesas, a cortar privilégios, a reduzir supersalários, todo esse gasto desnecessário com o Estado brasileiro, que é um dos mais caros do mundo. Mas não foi isso que foi feito no Congresso Nacional. Ao contrário, Caniato, a carga tributária, ou seja, o tamanho dessa cota de IVA, ele é compatível com o tamanho das exceções que foram criadas na Câmara e agora no Senado. É inacreditável o que tem de meia entrada, o que tem de benefício fiscal para um segmento, o que tem de subsídio para outro. E quanto mais benefício, subsídio, privilégio, reserva de mercado se coloca na reforma tributária, maior a alíquota. Então, o único jeito de reduzir o tamanho dessa alíquota, que nós deveríamos nos envergonhar de ter a carga tributária mais alta do mundo, é justamente cortar privilégio, cortar exceção, cortar essas meia entradas. Isso é um absurdo. Nós criticamos isso no projeto na Câmara, na regulamentação, e avisamos aqui nos Pingos nos Is que a reforma tributária poderia morrer na regulamentação. Por quê? Porque ia fazer essa série de concessões de benefícios. E isso continua se repetindo no Senado. Então, gente, prepare o bolso, porque esse Congresso Nacional vai dar um presentão para todos nós brasileiros. O maior imposto de valor agregado do mundo. Uma vergonha, o que mostra a falta de compromisso do Congresso Nacional e do Poder Executivo e do Judiciário, que é um antro de privilégios, em cortar despesas e fazer com que o Brasil tenha um Estado enxuto, eficiente e serviço público de qualidade. Daqui a pouco o Dávila vai trazer também a explicação e uma reflexão como um IVA, nesse patamar 28%, vai mexer no seu dia a dia, no seu bolso. Vai mexer na maneira como você faz compras no supermercado. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. O Roberto Mota também com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Regulamentação da reforma tributária em destaque.
não era bem essa a reforma tributária que as pessoas esperavam, né? Eu tenho escutado alguns especialistas falando o seguinte, olha, nem vai simplificar tanto assim e poderemos ter o maior IVA do mundo. Enfim, frustrante, para falar o mínimo, né? Mas a gente avisou, Caniato. Convido aos espectadores, a todos que nos assistem, a procurarem os programas do Pingos nos Is na época em que a reforma começou a ser discutida. E lá vocês vão encontrar os alertas que nós fizemos aqui. Eu disse, essa reforma não vai simplificar e nem vai reduzir impostos. Aliás, reduziram uma coisa que ela nunca prometeu, mas prometeram que ia simplificar, aumentar a eficiência, e eu avisei aqui, vai acontecer exatamente o contrário, vários especialistas já alertaram. Parece que o senador Rodrigo Pacheco teria declarado ontem que a votação dos detalhes da reforma vai ser o exercício do possível e não do desejável. Pode apostar que vai ser assim. Essa reforma tributária é um monstro, conforme nós avisamos. O Congresso assinou um cheque em branco e o cheque está agora sendo preenchido em negociações das quais nós, o povo, os pagadores de impostos, não participaremos. Regulamentação de um novo sistema tributário, em destaque a reforma tributária e a possibilidade do Brasil ter o maior imposto de valor agregado do mundo, o IVA, 28%. Até aqui, até hoje, a Hungria detém esse patamar, 27%. O Brasil poderá superar com essa taxa de 28%. Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria que você discorresse, analisasse também essa informação, essa projeção que indica a possibilidade do Brasil ter o maior IVA do mundo. Enfim, o que pode explicar essa quantia tão alta, essa taxa tão elevada? Muitas isenções, e quais seriam as consequências disso para o povo brasileiro, Beraldo? Caniato, nós estamos no Brasil e o Brasil é feito desse povo que não desiste nunca. A pergunta que a gente tem que fazer é outra. Por que a gente, em algum momento, achou que seria diferente? Para mim, esse é o ponto principal. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila e à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is, onde a gente tem que buscar essa reflexão. Porque uma reforma tributária pura e simples, ela não terá efeito, ou pelo menos não esse efeito que a gente tanto não só deseja, mas precisa no Brasil, que é uma carga tributária menor para financiar um Estado mais eficiente que atrapalhe menos a vida do cidadão. Se a gente não fizer as outras partes, quer dizer, se o Estado não se transformar em algo mais eficiente, se o Estado não parar de atrapalhar a vida do cidadão, se as políticas públicas que a gente tem visto, elas sempre acabam no aumento do custo da máquina pública, a gente, em relação ao governo federal, a gente não vê um esforço para a redução do custo do governo, das despesas do governo. É tudo em cima do contribuinte. Então, como é que você vai ter um sistema simplificado de tributação com uma alíquota baixa? Não tem como, porque a conta a pagar continua a mesma. Então, o peso da mão do Estado no nosso bolso continuará igual, com tendência a aumentar, porque a gente está vendo esse absoluto descontrole, essa falta de senso em relação ao gasto público. Então, Caniato, o que a gente vai ter é uma suposta alíquota de 28%, que eu não duvido, eu me recuso a me surpreender se esses 28% virarem 29%, 30% e daqui a pouco a gente está em 35%. Dávila, quando a gente faz uma discussão dessa num programa com pessoas que entendem da matéria, muitas vezes a gente se distancia da população. Seria interessante você exemplificar para o brasileiro que nos acompanha, para aquele camarada que tem o hábito de fazer compras e pagar todas as suas contas, de que maneira um IVA de 28% vai mudar a maneira de ele organizar as contas e como isso vai impactar na receita dele? Olha, Caniato, a melhor coisa que aconteceu com essa reforma tributária
é escancarar para a população, é mostrar para a população que nós pagamos a carga tributária mais alta do mundo, porque isso já acontece hoje. Só que a gente parece que não vê o imposto, que o imposto é invisível. E uma das virtudes do IVA é trazer isso à tona, é escancarar na cara de todo brasileiro que nós somos os trouxas que pagamos a maior carga tributária do mundo. É isso que está acontecendo. Mas veja só, você não sabe que, por exemplo, quando você toma sua cervejinha com seus amigos, que 60% do seu copo de cerveja é imposto. Você não sabe que ao pagar a conta de luz na sua casa, 50% da conta é imposto. Então esse imposto está camuflado e com o IVA ele vai ficar claro. E talvez isso ajude a mobilizar a opinião pública para pressionar os parlamentares, o governo, a reduzir a carga tributária. Porque nós aqui nos Pingos nos Is, nós, jornalistas, estamos sempre batendo nessa tecla, mas as pessoas acham que elas não pagam imposto. Elas acham que não tem imposto no preço do feijão, acham que não tem imposto no preço da cerveja, acham que não tem imposto no preço da conta de luz, mas tem imposto em todo lugar. E o que o IVA faz é trazer isso para a vitrine. Então está todo mundo vendo. Então nós precisamos de duas coisas aqui. Por isso que eu disse que nós precisamos criar um teto de 21% máximo do IVA e um piso de 15%, que é o objetivo onde nós queremos chegar daqui a um ano, daqui a 5, 6 anos. Por que isso? Porque isso vai obrigar o Congresso Nacional, o Poder Executivo e o Poder Judiciário a cortar despesa. Eu vou dar um exemplo, Caniato. Há mais de 2 anos está na gaveta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ali do senador Davi Alcolumbre, o fim dos supersalários. Como é possível juízes ganharem acima do teto constitucional, ter supersalário? Uma conta que custa a todos nós contribuintes 3 bilhões e meio de reais por ano. É um absurdo. Então essas imoralidades continuam na gaveta, nós continuamos a pagar as contas porque a gente não tem noção do tamanho da carga tributária que nós pagamos. Então a grande vantagem do IVA é que isso aumenta a conscientização da população, que nós somos o povo que mais pagamos impostos nos países emergentes. Quando o Dávila fala dos supersalários, muitos especialistas defendiam que a reforma administrativa fosse feita antes da reforma tributária para você saber exatamente qual é o tamanho do Estado, onde você precisa tirar, reduzir, para depois você estabelecer um novo sistema tributário. Mota, você trouxe a fala do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e também do Congresso. Ele, só reforçando a informação, ele disse: temos de ser mais justos para ter a menor alíquota possível. Vai ser o exercício do possível, não do desejável. O desejável seria de 20%, 19%, mas vamos fazer o possível. Bom, está lá no Senado Federal, eles não devem fazer isso durante o período eleitoral, deve ser somente após o período eleitoral. Mas o que é possível fazer? O Dávila fala em mobilizar a opinião pública. Esse tipo de pressão pode culminar em uma reversão? Parece difícil, né? Eu acho impossível. Eu não acho que esse movimento passe pela conscientização da sociedade. É realmente muito difícil. Uma pessoa... Tem gente que acha que... Tem gente que não paga imposto de renda, devido à sua renda, e acha que por causa disso não paga imposto. Não adianta você tentar explicar isso que o Dávila explicou aqui. Eu já tentei isso, já falei, olha, essa cerveja que você está tomando, metade dela é imposto. A televisão que você compra, metade dela é imposto. A casa popular, metade do que você paga é imposto. Mas as pessoas não conseguem sentir isso. Eu acho que esse é o movimento que tem que vir das lideranças, Caniato. Essa é a minha impressão. E como outro dia que eu sugeri a PEC da segurança pública, que eu saiba até agora ainda não foi adotada por nenhum parlamentar, eu vou sugerir aqui, vou dar uma outra sugestão para o nosso Congresso Nacional. Um Plano Nacional de Redução da Carga Tributária. Olha só, a carga tributária, o Dávila me corrija se eu estiver errado, a carga tributária do Brasil hoje acho que se aproxima de 40% do PIB. Né? Ou seja, se você ganhou R$100, 40 desses R$100 que você ganhou vão de uma forma ou de outra para o governo, para o Estado, para sustentar não só os super salários, mas também os microsalários, porque tem muito salário para ser pago no final do mês. É muita gente dependendo do cheque do Estado.
Então, o que vai estar nesse Plano Nacional de Redução da Carga Tributária? Uma meta. Daqui a 10 anos, a carga tributária do Brasil vai ser 20% do PIB. Que tal? Não é uma boa meta? A gente vai em passos. Passa de 40% para 35%, para 30%, 25% e 20% do PIB. Da mesma forma que ontem não foi estabelecida a meta da reoneração também, assim, em passos. Se é possível fazer um plano em passos, né, cuidadoso para aumentar os impostos, por que não fazer um plano para reduzir os impostos? E aí, lógico, para reduzir os impostos, vai ser necessário reduzir o tamanho da máquina pública. E aí vem a reforma administrativa a reboque de uma verdadeira reforma tributária. Porque essa é a minha opinião, meus amigos. Eu não sou advogado tributarista, eu não sou nem bacharel em direito, mas reforma tributária que não reduz imposto, para mim, é uma piada de mau gosto. E olha, até rimou, hein? É verdade. Quer arrematar você, Beraldo? O problema é que a gente, como brasileiro, a gente se acostuma com pouco, a gente se acostuma com nada, e aquilo que eu disse, a gente não desiste nunca, né? Estamos sempre dando na expectativa de que alguma coisa vai melhorar, nada melhora e acaba ficando tudo por isso mesmo. A gente é confrontado com esse percentual altíssimo de imposto a partir da reforma tributária, mas a gente tem essa total falta de consciência do brasileiro em relação ao que ele paga de imposto e, curiosamente, Candidato, em relação ao que ele também recebe pelo seu trabalho. Há uma diferença essencial se você olhar para um país como os Estados Unidos, onde boa parte da população recebe por hora. Essa população, ela desde muito cedo, porque os jovens que vão trabalhar numa lanchonete, no mercado, enfim, ganhar ali os seus primeiros dólares, eles trabalham por hora. E aí isso desperta neles a consciência de que o tempo deles vale dinheiro. Então, quando ele é convidado para ir passear, para ir no cinema, e ele tem a oportunidade de trabalhar, ele sabe que se ele não for trabalhar, ele não só vai deixar de ganhar, como ele vai gastar ainda nesse programa que ele está fazendo, e ele vai criando essas associações na cabeça. Como é que é a realidade no Brasil? O brasileiro, ele vai trabalhando por aquele salário fixo, e aí a legislação trabalhista gera os escravos do trabalho. É aquela coisa que eu acho que é mais letal para a produtividade, que é alguém que vai para o trabalho e diz assim: detesto esse trabalho, mas eu não vou pedir demissão, meu patrão que me demita. Aí a pessoa sai de casa desmotivada, vai para um trabalho que ela não gosta, prestar um serviço que não é bom para o patrão, que não consegue mandar ela embora, porque muitas vezes não tem nem dinheiro para arcar com os custos trabalhistas. E aí essa pessoa acha que está mandando muito bem, recebe seu salário no final do mês, mas não percebe o quanto de tempo da sua vida ela perdeu, por exemplo, no trânsito, porque aquele trabalho é longe. Às vezes passa 1 hora, 2 horas no trânsito indo, depois mais 1 hora, 2 horas para voltar. Abre mão de conviver com seus filhos, abre mão de fazer um curso, de se aprimorar, de ter, abrir novas portas a partir do conhecimento, e fica escravo dessa dinâmica. Por isso o Brasil não anda, por isso que as pessoas não têm consciência, elas não ligam, elas recebem um serviço horroroso do poder público, pagam um caminhão de imposto, mas se tem praia, se tem uma cervejinha, tá tudo bem, não tem problema. Vamos lá, a gente fica no WhatsApp, no TikTok, no não sei aonde, e parece que tá tudo bem. Não, não está. As pessoas, elas condenam as próprias vidas à mediocridade. A gente precisa pôr um ponto final nisso. E a reforma tributária só está seguindo esse caminho porque, infelizmente, a população aceita de bico fechado. Ficaremos atentos a essas movimentações no Congresso Nacional, porque isso mexe com a vida de todos nós. Então, cobertura especial sempre aqui na Jovem Pan News quando falamos da regulamentação da reforma tributária.